6 de setembro de 2022, gravando a aula Psicodinâmica das Neuroses com o nosso querido grupo Turma 10. O que é que vocês entendem por essa palavra? Psicodinâmica das neuroses. Alguém me ajuda? Está todo mundo quietinho hoje? Por quê? Vamos lá. Psicodinâmica das neuroses está lastreado realmente em Freud também. Nós temos muito que aprender sobre essas situações, as dinâmicas que vêm, as neuroses, para a gente poder fazer uma identificação bem clara das diversas situações que vamos encontrar lidando com pessoas. Não só em consultório, como a gente vai entender também essa psicodinâmica das neuroses nos nossos relacionamentos. Só que nos nossos relacionamentos não vamos interferir. Não é ético da nossa parte fazer isso. Mas vamos observar. Este é o módulo 7, portanto, daqui a 7 meses, estaremos no módulo 14, que é quando vocês estarão, então, recebendo a habilitação para começar a trabalhar com paciente piloto. Passa rapidinho. 7 meses se passaram, meu pessoal, minha gente. Muito rápido, não é? Mas na psicodinâmica das neuroses, que é uma teoria científica, e o fato dela emergir a partir de uma série de acontecimentos observados empiricamente, porque a observação toda da psicanálise ela é empírica. Isto implica num conjunto de conceitos que não são retirados da simples observação, mas de construções teóricas que estamos desenvolvendo, ou, se preferirmos, ficções teóricas que permitem uma inteligibilidade distinta daquela descrição empírica. Um ser ao nascer, a gente acha que é a coisa mais linda, né? Será assinalado pela natureza da cultura, enquanto sujeitado a um outro, desde o início, marcado por normas sociais, bem como adaptado a valores culturais. Se tem mais alguém aqui chamando. Tá, Vitor Hugo não vai participar, está trabalhando. Então, que isso é marcado por normas sociais. Depende do ambiente em que nasce a criança, ela já é marcada ali por uma norma, por uma condição. Já no desenvolvimento dela, durante a gestação da mãe, vários fatores já vão sendo marcados. E tudo isso vai sendo adaptado a valores culturais, a que o Freud chamou de experiências traumáticas na vida de cada um. Assim, todo sujeito, em seu comportamento, poderá surpreender a qualquer um e a si mesmo, pois há elementos determinantes de certos atos atuando em diferentes níveis e que compõem os processos mentais. Eu vou falar rapidamente de um caso recente de um executivo de 41 anos, muito culto, um cara aparentemente dinâmico, mas que tem uma dificuldade muito grande em tomar decisões. Analisando um pouco o quadro dele, ele apresenta
um temperamento melancólico. Imagina, sendo executivo numa empresa, temperamento melancólico. Buscando a história dele, quando ele nasceu, a mãe imediatamente doou. Então, ele não conhece a mãe biológica. Já nasceu com uma rejeição registrada na sua mente. Isto faz com que ele tenha essa dificuldade em tomar decisões, uma insegurança muito grande, porque vem lá da origem da perda da mãe que ele não conheceu. E nós vamos entrar então no conceito do aparelho psíquico, que é aquela estruturação tripartite da mente humana, que ajuda a compreender a dinâmica das forças internas, as progressões, as regressões e fixações que ocorrem, como também para explicar a psicodinâmica psicanalítica. Fixação que ocorre no desenvolvimento da criança lá na mais tenra idade. A fixação mental em determinada fase. Ou em determinados sentimentos, em determinadas sensações que ela teve naquele período. A oposição entre as instâncias, id, ego, superego, estão sempre em oposição, origina o conflito intrapsíquico. E o resultado desse processo, como que numa arbitragem mental inconsciente, pode surgir em uma percepção consciente através de um sintoma neurótico incompreendido. É aí que nós vamos pensar assim, a relação de objeto designa um modo de relação do bebê com o seu mundo. A relação dele do objeto da mãe, quando ele nasceu, se ele não teve a mãe, que relação que ele tem com o objeto do mundo? Resultado originário de uma determinada organização da personalidade e, assim, apreensão fantásticas dos objetos, ou fantasísticas. Essas relações de objetos se agrupam sob o complexo de Édipo, na fase dos 3 aos 4 anos de idade, e são da maior importância para o desenvolvimento mental normal, quanto patológico. A temática edipiana é reconhecidamente universal e desempenha papel fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. Interessante, o desejo humano fixado numa tenra idade. A criança, em seu desenvolvimento, sente um conjunto organizado de desejos amorosos e hostis em relação ao casal parental, ao papai e à mamãe. Em Freud, o complexo de Édipo tem o seu apogeu em torno de 3 a 5 anos de idade, durante a fase fálica, a descoberta da sexualidade, quando seu declínio marca a passagem para o período da latência, lá pelos 6, 7 anos de idade. O conflito edipiano é gerado de forma diferenciada em cada sexo e tem que ser resolvido sob a pressão da realidade. As sequelas deste conflito permanecem em estado inconsciente no id. Interessante, o id passa a sofrer uma sequela, um trauma, lá no id.
E isto fica inconsciente, gravado lá. Até que ele tem oportunidade, ele manifesta na vida adulta. Os fenômenos mentais, como sentimentos, pensamentos e comportamentos, são resultantes de forças motivacionais ou dirigidas para um objetivo, pois são interatuantes e opostas, vindo explicar os fenômenos mentais em determinados aspectos da teoria psicanalítica. Com o conceito de aparelho psíquico, Freud vem explicar, através de sua proposta de estruturação tripartita da mente, a interação dessas forças, esclarecendo aí processos, desenvolvimentos, progressões, regressões e fixações. Então, essas forças que tem no aparelho psíquico, que é tripartite, nós vamos observar constantemente e entender que elas têm uma força muito grande e que elas estão sempre em combate. O ID, já falamos do ID desde o comecinho do nosso curso, ele representa as pulsões instintivas. ID é instinto, ID é desejo, ID é prazer, ID é pulsão. O ego é o portador do ID. A instância executiva e inibidora, que tem que controlar o ID. No entanto, quando este ego está enfraquecido, o ID faz o que ele quer. Aí é quando a pessoa não tem controle sobre as forças do desejo. E assim, ela comete atitudes em seu próprio prejuízo, como entrar para as drogas, ID, força do ID. E é tão forte isso que a busca pelo desejo, a satisfação do desejo, ela tem uma força monumental. E lá no outro extremo, o superego, a influência da consciência e dos ideais. Então, o superego varia muito também de acordo com a cultura, o local em que a pessoa foi desenvolvida, ela foi criada, o ambiente onde ela se encontra. Porque é este que vai também estar brigando com o próprio ego e está brigando também com o id. Então, essa estrutura tripartite ela é dinâmica, ela não é estática. São forças que estão atuando a todo instante. O ego é forçado a buscar descarga para as tensões originárias do id. É aquela instância que ajuiza o perigo da gratificação ou a segurança, exercendo forças restritivas para frustrar, para postergar, gerando procrastinação, ou contornar essa descarga, a fim de que, ao final, esteja de acordo com as exigências da realidade e do superego. Daí que a oposição entre essas duas instâncias é que determina um conflito intrapsíquico, podendo dar origem a um sintoma neurótico, que geralmente é o que acontece. Fatores inatos, ou seja, filogenéticos, como aponta Freud, fatores ambientais e evolutivos ao comportamento, operam em todos os níveis de desenvolvimento das estruturas mentais e da personalidade. Figura na explicação da psicodinâmica, da evolução da libido, do desenvolvimento normal e patológico do sujeito. Ninguém escapa dessa complicada atuação entre essas instâncias.
libido, que é um termo que vem do latim e quer dizer vontade e desejo. Libido é muito importante. A pessoa sem libido, ela está depressiva, ela praticamente está fora da vida. A libido é aquela energia que faz a gente ir para frente, conquistar alguma coisa. Quando se fala em libido, falamos com leigos, já vão logo pensar em sexo. Sim, é necessário também ter libido para se ter uma relação sexual boa. O Freud usou esse termo para designar uma energia própria da pulsão sexual, manifesta na vida psíquica. A sua postulação partiu de que toda pulsão situa-se no limite entre o somato e o psíquico. Quando nós falamos do somato, é o corpo, é o self, é o eu. E o psíquico, que é a psique. A libido se refere à intensidade de carga dinâmica do instinto sexual, a quantidade de carga. É como a amperagem do instinto sexual, volume de energia. A libido é um conceito biológico que utilizamos para designar a energia dos instintos sexuais, ou seja, de certos processos bioquímicos que nos são, na sua grande maioria, desconhecidos. Podemos ter uma libido totalmente inconsciente que nos força a imaginar situações as mais variadas e a desejos os mais variados. Uma vez que os instintos sexuais são de natureza somática, o conceito de libido não pode ser formulado em termos psicológicos, e sim como uma força da natureza humana. Como a qualidade dos instintos possui representantes psíquicos, da mesma forma, a energia dos instintos possui formas psíquicas de expressão. Falamos da libido heterossexual e homossexual, de libido anal ou sádica, e assim por diante. Então, com isso, minha gente, nós queremos significar a energia que está à disposição de um instinto específico. A libido é sujeita a um processo de desenvolvimento e os instintos sexuais não são dependentes de objetos do mundo externo. Instinto sexual é dependente dos instintos do id. Na infância, os instintos sexuais são, em sua grande maioria, autoeróticos e independentes do mundo externo, onde, inicialmente, a criança tem o ego como escolha do objeto da libido, ou seja, ela se completa com ela mesma, chamado, então, nessa escolha de estado narcisista. Mas ela é ainda muito id porque tudo é para ela. O mundo é dela. Nessa fase de desenvolvimento do narcisismo, o ego se constitui no objeto da libido, coincidindo o objeto com o sujeito. Por isso mesmo que a libido vem a ser chamada de libido do ego. O instinto de autopreservação, surgido com o conceito de narcisismo, ele foi reconhecido como contendo um componente sexual e que nem sempre se opõe aos instintos sexuais puros. O instinto tem como função manter a integridade da personalidade de proteção do ego contra as ofensas ou feridas narcísicas. Mas o instinto ele tem também
como proteção, manter a integridade, a sua sobrevivência. Qualquer tipo de agressão que possa acontecer em relação a uma criancinha ainda muito pequena, instintualmente ela reage. Ela reage para a sobrevivência. Mas no decorrer do desenvolvimento, o ser humano passa a conhecer outros objetos no mundo externo, vai se identificando com o mundo externo. E com o desenvolvimento sexual, a libido passa e se transforma em libido objetal. Então, quando nós falamos de libido objetal, é aquela libido que já está focada num determinado objeto, seja ele qual for. O narcisismo coincide com o desenvolvimento e com o florescimento da maioria dos instintos faciais da criança e que tendem à gratificação no próprio corpo, que, embora passados os estágios, a masturbação continua, mas acompanhada das fantasias que são desenvolvidas pelo próprio libido. E aí não falar como que isso começa a provocar neuroses. Essa figura animada aí, a gente imaginar, caramba, mas tudo isso que está acontecendo nessas alterações aí, nessa figura animada representando um ser humano, é a energia da libido que se inflama, e quando essa energia se esvai, deprime. Então, perturbações normais, nervosas, que surgem sem que haja qualquer lesão orgânica, pode fazer tudo quanto é exame clínico, de laboratório, ultrassonografia, todos os exames que você possa imaginar, e não consegue encontrar qual é a perturbação. Então, na realidade, a origem é por perturbações psíquicas, das quais o indivíduo é consciente, característica que diferencia a neurose da psicose. A neurose de angústia é frequente. A histeria e certas obsessões também são neuroses. Ainda falando desse executivo, que teve esse trauma do nascimento, que foi criado por um casal totalmente desconhecido, que são seus pais de criação, ele vive uma angústia constante. A angústia de não ser capaz de realizar. Então, um neurótico fóbico, ele pode sentir intenso medo ante uma situação ou um objeto que ele saiba não representar nenhum perigo. Então, esse cara ele está sempre num conflito se ele continua ou não no trabalho que ele exerce. Ele tem uma posição de coordenador numa grande entidade cultural, coordenador de recursos humanos. Mas ele não é satisfeito com o que ele faz. O desejo dele é ser um profissional autônomo. E ele fez vários cursos de coach, mas não consegue praticar o coach para ele mesmo. Então, esse distúrbio psíquico ou físico acarreta efeitos traumáticos, além da própria enfermidade, por se deparar com a iminência da perda de um órgão altamente investido de representações. O temor de ter uma doença sem cura, repleta de sofrimentos e estigmas, a perda de controle sobre a vida, mudanças na autoimagem, medo da dependência, de estigmas, medo do abandono, principalmente medo do abandono que esse cara tem, a raiva, isolamento e morte.
Isolamento também é algo que ocorre, esse mecanismo de defesa do ser humano, devido a situações culturais e familiares. O imaginário pode se evidenciar através das fantasias e preocupações em relação à morte, mutilações e dor concomitante, com angústias relacionadas às doenças neurológicas, feminilidade, maternidade, masculinidade, sexualidade e homossexualidade. Com isso, os abalos de um diagnóstico e as indicações de tratamento podem ocasionar desestruturas psíquicas muitas vezes irreversíveis. E aí, sintomas, que são as neuroses, manifestações neuróticas. Ansiedade, a raiva, medo, preocupação, comiseração, ressentimento, os ciúmes. Tudo provocado por conflitos psíquicos do id e do ego. E também do id com o superego, que o proíbe de realizar a satisfação dos seus desejos. A pulsão da neurose está atrelada à demanda. É no lugar do desejo do outro, e sua falta, que a demanda virá se instalar. A fixidez, as demandas e as suas significações, assim como o que disso se refere ao mais de gozar. Fixações que são realizadas mentalmente num ser que está lá na vida adulta sofrendo por algo que aconteceu na sua infância. Esta pulsão se articula à fantasia, à transferência e à repetição. O gozo é a pulsão que irá fixar um ponto de gozo fora do permitido pela lei simbólica. Aí residirá o que nos habita de inconfessável e transgressivo. Pulsão, movidos pela pulsão. Quando fazemos a identificação de que somos movidos pela pulsão, podemos decidir se deixamos que essa pulsão se realize, que a libido realmente venha para fora, ou se nós vamos contê-la. Geralmente a pulsão é aquela que faz com que a gente chute o pau da barraca e depois vai se arrepender porque o superego fica dizendo, pô, você não devia ter feito isso. Mas, por outro lado, você não faz, o id está atacando o ego, dizendo assim, não, cara, você perdeu a oportunidade, vamos lá fazer de novo. A pulsão é definida aí como uma força instintual que surge de dentro do próprio organismo. E é natural, isso surge com uma força muito grande, atuando sempre como um impacto constante e que não é passível a nenhuma ação de fuga. E o caráter dinâmico e energético, presente nas excitações do organismo, impulsionam a existência humana. A pulsão está situada na fronteira entre o psíquico e o somático, a psique e o corpo. Porque é o corpo que vai realizar, é o ego. Isto é, no próprio corpo. Colocando-se não apenas como representante psíquico de estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, mas também como exigência de ação ao retornar para o sujeito de origem. Os sintomas histéricos são carregados de significados e marcados pela história de vida da pessoa,
representa a expressão por meio do corpo de um conflito psíquico inconsciente. A histeria se enquadra numa atitude defensiva, na medida em que o eu, confrontado com uma experiência, uma representação ou mesmo sentimento, que desperta um afeto forte de teor aflitivo, decide colocar este afeto de lado por um processo de recalcamento e, não tendo condições de lidar com tal situação conflituosa em função do pensamento, o eu enfraquece, retirando o afeto e a este processo de escoamento da excitação. O ego, então, fica enfraquecido. Existe na origem do ego uma energia que é posteriormente transmitida aos objetos, investindo libidinalmente, porém, sem nunca desinvesti-lo totalmente, e estará sempre pronto para retornar a libido para si próprio, desde que se ache em condições de desamparo ou de frustração excessiva. A libido objetal atinge a sua carga mais elevada quando um sujeito se encontra apaixonado. Aí ninguém segura. A paixão é uma loucura. Pela paixão, crimes são cometidos. Pela paixão, suicídios são realizados. Ou seja, quando ele deixa de olhar para si mesmo em favor de um objeto de amor, entre aspas, né? Não é objeto de amor, e sim de objeto de desejo, ao passo que se percebe uma situação oposta, quando o sujeito está cometido por alguma doença orgânica, não se interessando pelas coisas do mundo externo, na medida que não se referem ao seu sofrimento. Então, Freud situa esses dois tipos de investimento diferenciadamente, de maneira que, quanto mais um é desenvolvido, mais o outro se esvazia. O desenvolvimento do investimento da libido objetal. Para o equilíbrio psíquico, é necessário um equilíbrio energético entre os investimentos do ego e dos objetos. O ego, em sua forma unificada, não existe desde sempre na constituição primária do sujeito. Ele precisa ser desenvolvido. Ele necessita de uma nova ação psíquica para alcançar a sua fase mais evoluída. Então, o ego, o eu, ele está sempre precisando dessa carga energética produzida pelo inconsciente, que é a libido, e que vai conflitar com situações da realidade do ego e com a realidade do superego. Nossa experiência corporal é afetada e modificada através do nosso contexto sócio-histórico-cultural, o nosso contexto do nosso ambiente social, a história da nossa vida social, desde a mais tenra infância, desenvolvimento na escola, a faculdade, o trabalho, e sobre a cultura. O que é que nós aprendemos de cultura? O que herdamos do berço familiar? E que ficamos aprisionados em coisas que não são mais uma realidade do momento? Que é o histórico-cultural. Determinadas forças religiosas também, que faz parte do histórico-cultural. Crenças as mais variadas. Aí as satisfações são substitutivas
são ilusões em contraste com a realidade. O funcionamento psíquico do ser humano é integrado ao funcionamento corporal e se organiza na busca incessante do sujeito de obter a sua satisfação e de se afastar do que possa lhe ameaçar ou fazer sofrer. O narcisismo é um estado psíquico que se origina no retorno da energia libidinal ao ego, para dentro de si. O narcísico, ele está satisfeito consigo mesmo, ele é absoluto, como o mito de Narciso, que se apaixona pela própria imagem. É quando a pessoa diz, eu me basto, eu me amo, é extremamente narcísico. Porque ele está escolhendo a si mesmo como objeto de amor, ou seja, objeto de satisfação. Um fenômeno secundário, pois a libido que retorna ao ego realiza um movimento contrário ao que foi percorrido quando da sua constituição na primeira infância. Que são aquelas descobertas na primeira infância. As descobertas da sexualidade, a manifestação de desejos e suas realizações. Ainda no narcisismo, vamos observar que o ego, em sua forma unificada, ele não existe desde sempre na constituição primária do sujeito. Ele precisa de uma nova ação psíquica para alcançar a passagem do ego primário para uma unidade fortemente estruturada. Ora, o ego primário, a criancinha, ele está totalmente a serviço do id, é tudo para ela. É aquela criança que não consegue realizar algo que ela quer e ela começa a chorar, ela faz a birra, ela deita no chão, fica esperneando, gritando, como se estivessem batendo nela. Então, essa passagem do ego primário para uma unidade fortemente estruturada é que vai dar esse amadurecimento do ego em si, para um narcisismo que possa vir a ser equilibrado, que é necessário também você ter o seu grau de narcisismo. O que somente é possível graças à imagem corporal que a criança obtém de si mesma, nas suas relações parentais, e mais fortemente na relação com a mãe. Através do olhar materno, reconhecendo e atendendo às necessidades dessa criança. Aí está uma criancinha aí que pode aparentar aqui uns 3 ou 4 anos de idade, né? Linda, princesinha. E tem mães que são excessivamente carinhosas, a própria mãe, com a sua filhinha, e que a mãe faz aquele selinho que eu já falei da vez anterior, contando aquele caso daquela criança, daquele menino, que dizia para a mãe, mãe, eu te amo, quando eu crescer eu vou casar com você, porque ela dava um selinho nele. A menina que está recebendo nesta fase da idade, 3, 4, 5 anos de idade, esse selinho da boca da mãe, do beijo da mãe e não do pai, quando chegar na vida adulta, ela pode estar influenciada pelo prazer de beijar uma outra mulher parecida com a sua mãe, porque há uma fixação do prazer. Freud defende, portanto, a noção de que é absolutamente necessário para a vida mental que ultrapassemos os limites do narcisismo e ligamos a libido aos objetos no mundo. Relata as 3 fontes de sofrimento que fazem com que o homem sinta-se ameaçado. Fragilidade do próprio corpo, condenado à imperfeição e à dissolução. O poder superior da natureza, com os acontecimentos catastróficos a que nós estamos expostos.
e a inadequação às regras necessárias para os relacionamentos sociais e o bem comum. É quando surge a rebeldia. O sujeito busca um meio termo para se adequar na busca pela felicidade. Pois nós trabalhamos desde o comecinho das nossas aulas o que é a felicidade. Então, ele procura se adequar na busca pela felicidade, fugindo da frustração, sofrimento ou morte, considerando-se simplesmente feliz. Ora, nós sabemos que felicidade é um momento. O que poderíamos substituir o feliz seria um estado de nirvana, um estado de bem-estar. Não podemos fugir por completo do sofrimento. Por isso, continuamos procurando um ideal de satisfação para quietar os conflitos e a busca de uma realidade perfeita. E que realidade perfeita que é essa? A realidade perfeita para o ser humano talvez possa ser aquela em que ele esteja bem consigo mesmo diante de todas as adversidades que vão acontecendo na sua vida. E sobre o corpo, nós encontramos fatores limitadores que nos fazem sofrer. Nem sempre conseguimos fazer o que desejamos. Como ter um belo corpo sadio, atraente, desejado e eterno, imune à morte. Para Freud, o homem é essencialmente desamparado, necessita melhorar para expandir a sua existência e que aos poucos ele vai se superando. Que, aliás, é uma grande oportunidade para todos nós, a gente mesmo ir superando as nossas dificuldades. Não fugir delas, superá-las, desafiá-las. Eliminando, portanto, as nossas limitações, que nós mesmos colocamos limitações em nós. Nossos pacientes colocam limitações neles. E não encontram saída, então é comum perguntar, mas o que eu posso fazer com isso? Ele não encontra alternativa. E eu, como psicanalista, não vou dizer o que ela pode fazer com isso. Ela tem que resolver, apenas pontuando. Eliminando aí suas limitações e assim com os inimagináveis avanços da civilização, uma coisa impressionante, esse avanço que vemos hoje, inclusive, nessa cultura cibernética, através de produções científicas, tecnologia tentando igualar-se a Deus, alterando as suas condições de vida. Esse é o narcisismo que produz isso, esse desenvolvimento. Então, por um lado, o narcisismo ele é saudável, desde que não seja exacerbado. É necessário que nós tenhamos narcisismo para entender que nós merecemos uma vida decente, uma vida em harmonia. Mas muitos estão se ocupando a vida inteira para cuidar do outro, não cuidar de si. Porque o narciso é baixo. Quando o nosso narcisismo está forte, nós cuidamos primeiro de nós, depois cuidar do outro. O desenvolvimento do ego, então, é marcado pela construção de estruturas organizadas, por esquemas que giram em torno das experiências de satisfação das necessidades. Quem é que não sente isso? A satisfação das necessidades. E quando não surgem as suas necessidades, ele entra em conflito, sem perceber a diferença do que ocorre dentro do seu corpo, ideias que acontecem como resultado das atividades desenvolvidas pela mãe. O narcisismo é caminhar assim, sentindo-se fortalecido. Eu posso.
um executivo da vida moderna, como nesta imagem aí do homem carregando uma pasta, ou da mulher também executiva, ou da mulher dona de casa, que também ela precisa ter o seu lado narcísico de que é uma excelente dona de casa. E assim vai na constituição do ser humano. Narcisismo equilibrado e extremamente importante. Se seu narcisismo está baixo, você precisa cuidar dele, porque você vai estar em conflito. Você não vai estar satisfeita com você mesma. Para Melanie Klein, uma das fundamentais funções dos jogos infantis é proporcionar uma descarga das fantasias. A compulsão e a repetição constituem o mecanismo essencial do brinquedo infantil. A criança, ao jogar, equivale a associações livres de ideais. Melanie Klein interpretava a criança com a neutralidade dentro do marco transferencial, centrada nas fantasias inconscientes que promoviam as angústias, sintomas e inibições. Daí que quem vai trabalhar com criança, trabalhar com a psicanálise infantil, precisa ter um ambiente preparado para isso. E não precisa falar muito com a criança. Simplesmente ter os brinquedos que ela possa se atrair e deixar que ela escolha à vontade, porque a associação livre da criança é a brincadeira. A pulsão é uma bomba. A pulsão, ela tem a sua fonte, ouvindo no objeto ou da visão. Esta pulsão vai em direção ao objeto, o que exerce uma pressão alterando todo o ciclo energético na mente humana, buscando uma finalidade, que é a satisfação dos seus desejos. Já no período de latência, a atividade sexual é relegada ao papel de regulador transitório de tensão, porque vem uma tensão tão grande que ela não entende ainda o que é esta pulsão da sexualidade que vai se manifestando nesta fase da latência, a transformação de criança para adulto, surgindo as atividades do ego, porque as relações objetais são abandonadas e substituídas por identificações. A energia sexual, então, é desviada para outros fins. Mas os impulsos sexuais não param. Eles permanecem atuando de diversas formas. Pelo processo de desvio das pulsões, ocorrem as sublimações e a aquisição cultural. As novas identificações desacomodam o adolescente e exigem uma modificação, ocorrendo a necessidade de alterar alguns dos seus ideais e seus valores morais, que vão também se transformando de acordo com as suas experiências de vida. O ego é desorganizado e reorganizado, porque ele fica confuso, resultando num poder do ego sobre o superego. Dessa forma, consegue uma certa gratificação pulsional, mantendo um equilíbrio psíquico. O ser humano, enquanto nascituro, ele é um ser de necessidades, marcado pela própria natureza humana. Ele traz em sua origem fatores biológicos, in nature, e fatores ambientais, nurture, que interagindo marcarão o desenvolvimento da personalidade. Freud descreve esses fatores nas séries complementares, quando se refere ao heredo constitucional, ou seja,
as heranças constitucionais do sujeito, as nossas heranças constitucionais do nosso lastro de cultura familiar, e sobre antigas experiências emocionais transgeracionais que também vivemos, o que é a memória afetiva e quanto que isso nos perturba, provocando neuroses muito fortes. Então, o conceito de aparelho psíquico, com essa estruturação tripartite da mente que batemos constantemente, id, ego e superego, ajudam a compreender a dinâmica das forças internas, as progressões, as regressões e as fixações que ocorrem, como também para explicar a psicodinâmica psicanalítica, que vamos estudar mais adiante. Em uma das fases do desenvolvimento da libido, a criança inicia relações objetais que se convertem em relações as mais intensas e decisivas na sua vida. A criança fala, vamos fazer amor? A outra, vamos. Você sabe como se faz? Claro que sei. Você tem tesouro e cola aí? Não sabe o que estão falando, mas estão falando de algo que é uma confusão para elas. A partir de então, os desejos e as pulsões mais ativas e impetuosas que a criança experimenta são impulsos fálicos de realização sexual. A relação do objeto designa um modo de relação do bebê com seu mundo, resultado originário de uma determinada organização da personalidade e apreensão fantásticas dos objetos. A criança, em seu desenvolvimento, sente um conjunto organizado de desejos amorosos e hostis em relação ao casal parental, que são seus pais. O complexo de Édipo, ele atinge o seu apogeu em torno de 3 a 5 anos de idade. As pessoas não têm consciência de que existe isso. Durante a fase fálica, quando o seu declínio marca a passagem para o período de latência, é quando surge o clube do Bolinha, o clube do Luluzinho, isso é coisa de menina, isso não é coisa de menino. O conflito de piano é gerado de forma diferenciada em cada sexo e tem que ser resolvido sob a pressão da realidade. As sequelas desse conflito permanecem em estado inconsciente no id. O id é muito poderoso, né? Tem uma carga de coisas incríveis. O ego é forçado a buscar as descargas para as tensões que são originárias do id. Aí está um ego manifestando uma reação para descarregar as suas tensões originárias do id por não satisfação e realização. É aquela instância que ajuiza o perigo da gratificação ou a segurança, exercendo forças restritivas para frustrar, postergar ou contornar essa descarga. E quando não conseguimos contornar essa descarga e resolver a descarga, ter essa pressão, nós entramos numa fase crítica com essa imagem que está aparecendo aí para vocês, a fim de que esteja de acordo com as exigências da realidade e do superego. A oposição entre essas duas instâncias é que determina o conflito intrapsíquico, podendo dar origem a um sintoma neurótico, a uma explosão neurótica,
esta luta constante do id e o ego. Os estádios da evolução da libido, nós vamos encontrar lá do comecinho das nossas aulas. As fases de desenvolvimento psicossexual. Estádios da evolução da libido. A nossa libido vai evoluindo. A libido inicialmente está fixada na fase oral, o peito da mãe. Aquele que não teve o peito da mãe, como é que ele fica com esta fase? Conflituosa. Ele não teve essa sensação do prazer do peito da mãe. Mas pode ser que, mentalmente, ele tenha uma fixação na falta do peito da mãe. Na fase anal, a fase do controle dos esfíncteres, a satisfação de reter ou de soltar as fezes. Na fase genital, a descoberta da sexualidade, a projeção que é feita no ser humano em relação ao complexo de Édipo, o desejo pelo pai, o desejo pela mãe, o que pode também ser uma fixação da menina ter um desejo pela mãe e uma pulsão homossexualizada. E o menino também ter um desejo pelo pai, de ocupar o lugar do pai, uma pulsão homossexualizada. Então, tudo pode acontecer nesse período. A fase da latência, quando se acomodam, ficam quietinhos, ali 6, 7 anos de idade, vai até os 10 anos, por aí, é só brincadeira. 11 anos, começa, então, toda a manifestação da sexualidade novamente. E que logo em seguida vai entrar na fase fálica da puberdade e da adolescência. Essa dinâmica da evolução da libido, de acordo com a postulação de Freud, partiu de que toda pulsão se situa no limite entre o somato é o corpo, é o ser, é o eu, e o psíquico. A libido refere-se à intensidade de carga dinâmica do instinto sexual, aquela quantidade de carga dinâmica. Amperagem, amperes do instinto sexual. O instinto sexual equivale ao fluido elétrico, dendritos. Refere-se à energia manifesta no processo vital, que é percebida como desejo, ele é subjetivo. A libido é sujeita a um processo de desenvolvimento e os instintos sexuais não são dependentes de objetos do mundo externo. Interessante, não? É do mundo interno, mas depois ele pode se projetar para o mundo externo. Na infância, os instintos sexuais são, em sua grande maioria, autoeróticos, independentes do mundo externo. A busca pelo prazer, aí está uma forma de libido. O dançar, o brincar, dá prazer. É libido. Inicialmente, a criança tem o ego como escolha do objeto da libido, chamado, então, dessa escolha, de estado narcisista. Na fase do desenvolvimento do narcisismo, o ego se constitui no objeto da libido, coincidindo o objeto com o sujeito. Isso é chamado de libido do ego. O instinto de autopreservação, surgido com o conceito do narcisismo, foi reconhecido como contendo um componente sexual e que nem se opõe aos instintos sexuais puros. Ele tem como função manter a integridade da personalidade e de proteção do ego contra ofensas ou feridas narcísicas. Então, nós vamos observar, até na nossa própria vida, o quanto é que nós carregamos de conflitos, de neuroses, que são provocadas pela força da libido, na busca da realização dos nossos desejos, mas que nós não realizamos os nossos desejos.
Nós procuramos realizar desejos do outro quando não cuidamos de nós mesmos. Daí que a gente vai para aquela metáfora que eu uso da viagem de avião, da máscara de oxigênio. Máscara de oxigênio para você. Se alguém estiver precisando, mas você tem que estar respirando primeiro, aí você vai ajudar. Mas se você não estiver respirando, você não tem como cuidar de você. Então você tem que ter a libido concentrada no seu ego. Aí vão falar, é egoísta. Seja egoísta sim, você precisa estar bem. Porque se você não estiver bem, como é que você vai ajudar alguém? Resolva primeiro a você estar em paz com você. E esse é o objetivo da psicanálise, de que o ego esteja bem com ele. É reforçar o ego do indivíduo. Não importa o que os outros pensam, o que os outros vão falar. Quando ele passa a não se incomodar com isto, este ego está fortalecido. Então, a dinâmica psíquica, a evolução da libido, onde libido do ego, ou narcísica, quando o modo de investimento da energia do ego é feito na própria pessoa, ou seja, no próprio ego. Então, por que viver a vida toda em conflito se a nossa libido do ego está fraca? O nosso narcisismo está fraco, nós estamos cuidando do outro, ou querendo que o outro nos dê aquela atenção que ele não tem para dar. Geramos expectativas de que vão fazer alguma coisa agradável para nós, e isso não acontece. Então o ego se sente ferido. Nós não podemos exigir do outro que ele nos dê alguma coisa que ele não tem. A libido vegetal, quando o modo de investimento da energia do ego é feito no objeto externo. Você pode ter uma libido para você viver onde você quer viver, a roupa que você quer vestir, como que você quer estar. Isso é libido objetal. Daí, gente, a dinâmica psíquica e o processo constante da evolução da libido, considerando sempre que a libido, uma energia que é investida no próprio ego ou nos objetos externos. Essa energia se liga a uma representação ou grupo de representações, ou a uma ou mais partes do corpo, ou a um objeto. Há pessoas que às vezes se sentem censuradas por cuidar delas. Muitas que não têm a libido colocada no seu ego, elas relaxam e não cuidam do cuidado, não cuidam do aspecto do seu corpo. Então, continua sempre em conflito, porque não consegue se amar. Não tem que fazer como essa criancinha. Olhar para o espelho, mas que maravilha, eu sou a coisa mais linda do mundo. Então, as pessoas precisam aprender a se amar primeiro para poder ter amor para dar, porque se ela não se amar, ela não tem amor para dar. E quando ela se ama, ela exige respeito por ela mesma. Então, minha gente, o sexo não pode ser entendido e tratado pelo senso comum, não dá. Ou em senso, sentido estrito, como algo situado na esfera da genitalidade, não é isso. A sexualidade do amor próprio. O próprio comportamento sexual, para se realizar, necessita de organização psíquica, pois sem essa não surge o prazer, tanto no homem como na mulher. Se não há um narcisismo onde há uma organização psíquica adequada, o homem pode se julgar incapaz para estar com uma mulher, ou a mulher não tem prazer de estar com um determinado homem, não surge o prazer na relação.
Obrigado, gente, pela preciosa participação de hoje. Nosso próximo encontro depois de amanhã, dia 8, que amanhã é um feriadão, né? Quinta-feira, 19h45. Eu vou aqui, então, interromper o compartilhamento para que a gente possa conversar, e na quinta-feira nos aprofundamos um pouco mais. Certo? Vamos lá? Suas manifestações, por favor. Tecla, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Opa, vamos lá. Aquela fase, a fase anal, né? Quando ela não saiu de forma saudável, digamos assim. Não sei se a palavra saudável, porque saudável é difícil, mas enfim. Teve algumas questões nessa fase, na fase oral. Isso, como todos os outros, as outras neuroses, né, ela permanece na vida adulta, Sim. suprimindo ou tendo a liberação das. Na vida adulta, enquanto inconsciente, essa fixação, você falou primeiro da fase anal, tu fala da fase anal. A fase anal. Isso. Então, o que acontece? A tendência da pessoa na fase anal, quando ela tem essa fixação na fase anal, é dela ser perdulária. Tem dois aspectos. Aquela que quer, na fase anal, que aprende a segurar os esfíncteres, e que ela, se ela faz o cocô em lugar adequado, inadequado, e recebe a bronca da mãe ou a bronca do pai, então ela tranca aquilo lá. Então ela desenvolve ali uma tendência a reter as coisas para ela. Hum. Ela pode ser uma colecionadora, mão de vaca, pode ter uma tendência a querer guardar muito dinheiro. Eu, na história do tio Patinhas, já sou moedinha número 1. Uma fixação na fase anal. O prazer de ter aquilo para ele, para mais ninguém. A pessoa passa a ser muito egoísta com tudo que ela tem. Não divide com ninguém. Já quando é desenvolvida de forma natural, esta fase da transição da anualidade, a criança ela tem duas possibilidades de se manifestar na vida adulta. Uma das possibilidades é que ela não guarda as coisas para ela, ela dá tudo o que ela tem. Hum. É interessante, na vida adulta. Esta fixação, ela tem esses efeitos assim, reversos, inversos um do outro, né? Então tem aquela pessoa que ela dispõe de tudo que ela tem para o outro. E com isso ela se sente feliz. Eu não contei para vocês aquela situação que eu vivi com a minha neta, Uhum. e que veio com a mãozinha toda suja de cocô, porque ela estava feliz, ela queria dar alguma coisa para mim. E o que que ela veio me dar? Ela veio o que ela tinha dentro dela. Mas, Você já Antônio, se viu? Hein? de certa forma, não existe o saudável aí, só através do autoconhecimento para se tornar saudável, por mais saudável que seja essa transição, né? Sim, isso mesmo. Porque aí o que você falou é verdade, é aquela pessoa que quer ver os outros felizes e doa tudo que tem, se doa bastante para os outros, né? Sim. Então, também não é saudável, tem que haver equilíbrio, Não é né? saudável.
Mas a escolha da pessoa e o problema dela é o conflito intrapsíquico dela. E a outra pessoa, então, que é a segunda que você falou aqui na fixação, é reter tudo, né? Querer tudo para si. Da psicodinâmica da neurose. Então, nós vamos a um extremo assim, do tio Patinhas, Madre Teresa de Calcutá. Ficou claro? Maravilhoso, adorei a resposta. É bem isso. Agora, tem os meios termos que nós vamos encontrar, vamos observar as pessoas que estão ali, elas ficam num determinado conflito, que estão se manifestando, e nós podemos pontuar, à medida que vamos percebendo. Olha, e eu penso assim que da primeira, de todas as fases, essa aí, todas são importantes, mas essa aí é muito importante, É né? muito importante. A fase anal, a fase oral também, Também. é aquela O que, primeiro prazer, né? pela falta do peito da mãe, ela não fala, ela tem dificuldade de falar em público, mas quando é bem alimentada pela mãe, a fixação no prazer do peito da mãe, então ela come tudo que ela quer comer, há uma pulsão de consumo, Sim. certo? Obrigada, Antônio. Eu que agradeço a sua pontuação. Muito obrigado. Alguém mais? Então, eu falei daquele exemplo da mãe com a menina. Isso me tocou forte e eu estou pensando numa forma de abordar essa minha amiga, que eu fui no aniversário da filhinha dela de 5 anos e vi a mãe pegar aqui, dar aquele beijinho na boca da menina. E você vê que ela tem prazer naquilo ali. Como é que eu vou explicar para a mãe que é leiga o que que isso pode vir provocar na vida adulta? Mas já há manifestações. Eu passei uma mensagem para a mãe dizendo assim, a Aninha, minha querida, ela me chama de vô, ela tem tudo. Então, qual seria um brinquedinho legal para ela? A mãe respondeu orgulhosa para mim. Ela não é como as outras meninas, ela não gosta de boneca, ela gosta de carrinho e de coisas de montar. Sacou? Uhum. Já uma tendência da homossexualidade? Que coisa, né? Sim. Da masculinidade, do fálico. E eu estou imaginando, arranjando uma forma de como é que eu vou conversar isso com a mãe. É uma mãe que tem uma cultura muito boa, uma pessoa com boa formação, inteligente, mas é uma abordagem bastante delicada, Bem porque não está aqui delicada. no curso, né? Eu Ela não penso que vai uma entender o que é pessoa, de ego e superego, né? acho que pode chegar perto da mãe e dizer assim, quando você vai ter que ver ela beijando a criança, dando selinho, e dizer assim, como você se sente dando selinho nessa criança, tua filha? Né? Como você se sente? É bem difícil mesmo. A gente vê É muito. bem, é bem difícil, mas eu vou arrumar uma forma de Na mostrar hora para vai ela vir. o que está acontecendo. Como aquela paciente que foi no meu consultório, em que ela fazia isso com seu filhinho, que ele dizia, mamãe, quando eu crescer eu vou me casar com você, eu te amo. Uhum. Que coisa, né? É. Aí, quando acontece isso também, essa criança, o menino, ele pode querer ocupar o lugar da mãe para atrair o pai. Manifestação da homossexualidade também. É. Antônio, eu aproveitando mais uma perguntinha, se me permite, Lógico, por favor. porque existe uma questão aí, quando a mãe não passou pela experiência da amamentação também, não generalizando, mas é provável que ela não vá conseguir amamentar, ela vai sentir angústia, porque ela não passou pela experiência da amamentação, ela também não foi amamentada.
Então, ela tem mãezinhas, muito, a gente ouve muito a culpa por não conseguir ter amamentado no peito, né? Então, algumas instruções que eu passo, ou que eu não sei se eu nesse momento, sim, a gente não tem muitas opções aí quando não tem amamentação no peito, mas o que eu coloco? Com a mamadeira, buscar fazer a concha, né? Dar aquele colo, aquele suporte e permitir que a criança, que esteja olhando nos olhos da criança para ela fazer a conexão, né? Eu olho e logo existo, eu olho e me vejo, né? Então, você acha que ameniza um pouquinho o fato de não fazer a sucção no peito e a mamadeira ser a substituição? A mamadeira jamais vai substituir o peito da mãe. Tem um suíço, né? Porque o contato dos lábios com o peito da mãe é prazer, é sexualizado. Tanto que na vida sexual adulta, o homem com a mulher, o ponto que ele começa realmente desde que ela se sente excitada, é dele beijar os mamilos, dele chupar o peito da mulher. Ele tem esse desejo instintual, que vem da sua origem do prazer de chupar o peito da sua mãe quando criancinha. Entendeu? Então aí já é o trauma propriamente dito, né? Às vezes não é trauma, mas o que acontece na realidade é que existe essa força muito grande da atração sexualizada Ou seja, lá é uma do falta, início da então, né? vida. Da Uma libido, a falta. libido está lá. Isso, uma falta. Na falta, ela tem essa dificuldade do beijo, ela tem a dificuldade da oralidade, ela tem a dificuldade de falar em público. Muito bem, muito obrigada, Antônio. De nada. Eu tratei de uma advogada de 40 anos de idade, e que ela tinha que fazer uma apresentação junto com uma amiga dela, num, numa sala da OAB, num curso que eles estavam realizando lá, e ela me pediu que fosse com ela, porque ela se sentia segura quando eu estava presente. E a dificuldade dela era de falar. No tratamento, o que aconteceu? A mãe dela não amamentou ela durante um mês. A mãe não tinha leite e também não conseguiram obter a ama de leite e simplesmente já passou para a mamadeira. Até hoje ela tem essa dificuldade de falar em público, sendo advogada que tem que fazer exposições. Interessante, né? E por que é advogada? Porque desenvolveu no complexo de Édipo o desejo de conquistar o pai, que é um advogado. Olha, é. É bem isso. Eu não falei do caso da cantora, que se formou em farmácia, farmacêutica, que o pai era farmacêutico. No complexo de Édipo, ela foi atender o desejo do pai. E que hoje que ela tem uma filhinha, o conflito constante que ela tem com a mãe, porque a mãe fala assim: eu ficar dando peito para criança? Ah, não, para quê? Tem a mamadeira aí, fura o bico da mamadeira para ela se alimentar. Dá mamadeira com água de noite. É por ignorância. E a filha dela, hoje com 40 anos, cheia de transtornos, cheia de conflitos. Está se tratando comigo há 12 anos. E quanta coisa que ainda surge ainda desde a fecundação. Certo, Marilene? Certo, Antônio. Muito obrigada. De nada. As intervenções são boas, as perguntas são boas, você sabe que eu sempre vou responder. De qualquer maneira, eu respondo, nem que seja assim, eu não sei. Mas foi muito boa a resposta, muito, muito importante. Então, falando desse homem que eu falei logo no começo, desse executivo, em que ele nasceu
e já foi doado. Ele não teve a mãe. E, instintualmente, o desejo do peito da mãe existe. E ele não teve esse prazer. E a mãe adotiva não tinha leite para dar para ele. Então, foi criado na mamadeira. A força que ele está usando de recursos para poder superar isto, para poder superar a insegurança que ele tem de dar um passo para frente e tomar uma decisão na vida dele. Interessante, não? Está tomando consciência disso e está se resolvendo. Eu pude trabalhar com ele muito a questão também do temperamento, porque ele apresenta um temperamento melancólico. Quando é um coordenador de RH, que tem que ser sanguíneo. Então, nesse caso aí, precisa trabalhar segurança de si mesmo, né? Autoestima, Autoestima. autoconfiança. Uhum. Porque o Matheus se sentiu totalmente inseguro, ele não foi amparado pela mãe. Essa prejudica a estruturação do ego, né? De estruturação do ego. Bem isso aí. Algo mais? Cali, alguma pergunta? Não. Tudo quietinho aí, Cali? Estou digerindo a matéria ainda. Bom. Cléia? Antônio, mas e no caso, se a mãe não tem leite, outra pessoa próxima que tenha leite e faça essa, seja ama de leite, né? O que pode acontecer? Não, ama de leite é melhor do que não ter. É. Aliás, se usava muito no passado a ama de leite, né? Sim. Principalmente para aquelas mães mais narcísicas que não queriam que a criança chupasse muito o peito dela por causa da estética, da beleza, do narcisismo dela. Tem disso também, né? Ficou claro, Cléia? Ficou, é que eu tenho um conhecido meu, no caso, que ele foi amamentado por outra pessoa. E ele tem bebê, pavor, a pessoa tem pavor disso, né? No caso de lembrar. O bebê tem a necessidade do peito da mãe, do carinho da mãe, porque o instinto dele, a libido dele está totalmente no peito da mãe. Ele tem prazer ali. A vida sem prazer, ela é desesperadora. A vida com prazer, ela é harmonizadora. Harmonia. A pessoa se sente bem. Gabriele. Falou alguma coisa, Gabriele? Não dá. A Gabriele está agora na campanha política, assessora aí de um candidato. É pauleira. Cris. Fala, Cris. Gostei muito da contribuição da Mari também. Excelente. Obrigada. E saudades, Mari. Eu também. Aquela horinha de estudos que a gente falou. Verdade. Marcar, né, Cris? Com certeza. Eu tenho uma ansiedade, assim, essas fixações, né? Principalmente, tudo gira no olhar da mãe, né? Que nem amamentar, né? Que nem a Cléia também deu esse exemplo, né? Da ama de leite e tal. Mas acho que tudo que é importante é esse olhar da mãe, né? No amamentar e tal. Tá, mas como se desconstrói isso? Claro, tipo, a pessoa que procura análise, né? Então, que nem o exemplo que você deu no início, né? Que ele ele nasceu, foi rejeitado, né? Logo foi doado, aliás. Mas, assim,
quando eu sei dessas situações, assim, como se desconstrói isso. Por exemplo, eu digo isso, assim, porque eu também fui mãe muito nova. Não consegui amamentar e eu também não dei importância para isso, acho que pela imaturidade, né? E hoje que eu percebo como isso é importante, mas como desconstruir isso pelo fato até de você dizer que viu aquela mãe dando uma bitoquinha, né, um selinho na menina, e você está tentando procurar um jeito de falar. Quando a mãe escutar, então, quando tu conseguir abordar esse assunto com ela e tal, como se faz para desconstruir isso? Como tu vai auxiliar a mãe a desconstruir isso? Não sei se tu me entendeu. O que Situações que assim. você vai desconstruir se você não tem uma prova? É uma possibilidade, é empírico. Tá, O que se vai construir é reforçar o ego, tá, certo. é Tá. fortalecer o ego. Tem manifestações que nós vamos falar para o paciente que isso é por causa do peito da mãe, que ele não teve lá o peito da mãe, ou porque pegou muito o peito da mãe. Ele não Sim, vai entender, nós não vamos dizer isso para ele. exato, exato. Nós vamos entender que existe uma fase aí, e aí nós vamos criar pontuações para construir nele um ego mais fortalecido para superar essa falta Certo, das capacidades que ele pode desenvolver nele mesmo. sim, Entendeu? entendi. Porque quando tratamos das pessoas, nós não damos aula de psicanálise, não. Porque esse entendimento é só para Sim, psicanalista. Quem não é psicanalista exato, não tem exato. esse entendimento. Não tem mesmo. Os médicos Antônio, falam que é bom para a criança saudável mamar no peito da mãe até os 2 anos de idade. Sim, Alimento saudável. Mas ele não fala do aspecto psíquico, porque eles não têm esse aspecto psíquico sim, da psique. Eles não têm esse entendi. conhecimento. Legal? Não dá Antônio, para salvar o mundo. Oba! Fala, Mari. posso contribuir um pouquinho, bem rapidinho com a Por Cris? favor, sempre. Olha só, mas esse assunto é tão bom que, de repente, vai a madrugada toda aí falando sobre É, ele. Cris, na verdade, pessoal, assim, tem mãezinhas, então, que se empolgam tanto em amamentar, para vocês verem que de perto ninguém é normal, né? Então, se empolgam tanto e deixam a criança mamando sem o limite dos 2 anos, que o professor falou, até os 3 anos. E isso desenvolve uma compulsão por alimentação, por comida, né? Então, no processo de análise, a pessoa vai falando e você vai tirando cisquinhos no início até você chegar lá e começa faz a anamnese, não vem, e de repente vem. Eu mamei até os 3 anos e meio, eu corria na minha mãe, eu acho que por isso que eu sinto saudade dela. Eu corria na minha mãe, ela estava sentada com as amigas, eu levantava a blusa e pegava a teta e mamava, e era bem comprida já. E aí a pessoa adulta falando isso, né? Então ali ela mesma diz, porque a gente faz aquele silêncio, fica olhando e ela diz assim: "Ah, então é por isso que eu como tanto". Às vezes, Cris, é só a gente não né, deixar fluir, que a própria pessoa escuta o que ela fala, vai contando a história dela e ela se dá conta, certo, sim. né? Então, Uhum. Então, vamos completar aí falando, portanto, dessa importante fase oral, da fixação. Um casal, homem e mulher. Começa o namoro, a atração sexual vem, o primeiro contato é o beijo, é com a boca. Os lábios são extremamente sexuais. E o homem, o garoto, logo em seguida, ele quer pegar no peito dela. Lembrando o prazer que tinha o peito da mãe, mas ele não faz isso, porque dá tesão nele. Pegar no peito. Um adulto também. Dá tesão ao homem adulto pegar no peito da mulher, acariciar o peito da mulher. E a mulher também tem prazer em ser acariciada no peito. Em ser beijada nos mamilos, tudo isso dá prazer.
Bem, Na nós verdade, diga, Mari. nós não saímos da nossa infância, né? Nós só ficamos neuróticos mesmo. Os desejos. Por isso que eu digo, olha só, essa parte que eu achei bem interessante aqui, né? A criança, ela tem o ego como objeto querido. Por isso que a criança faz todas aquelas festas e dança, e depois nós começamos a ficar neuróticos e nós perdemos todo esse encanto, né? Uhum. Isso porque é criado entre nós uma cultura que é silenciadora e castradora. E um superego que também é castrador, né? Sim. Que legal. Que aula magnífica. Amei essa aula. Muito obrigado. Álvaro, Opa, Antônio, fala, meu amigo. achei bastante interessante o reforço. Você falou que uma boa dose de narcisismo é interessante a pessoa ter, Sim, porque se ela não se amar, ela também não vai conseguir amar ninguém. isso Bastante interessante o reforço. mesmo. Concordo com a colega, uma aula sensacional. A Muito Lídia boa. quer falar alguma coisa? A Lídia está aí com você, ela quer falar? Oi, não, a aula é espetaculosa, maravilhosa. Amei mesmo. Obrigado, Lídia. Parabéns. Alegria em te ver aqui, viu? Obrigada. O espetaculosa é alemão fluente, para quem não sabe. Alemão germânico. Verdade. É isso aí. Nada mais. Ótima noite, bom feriado. Boa Quinta-feira noite. estaremos aqui com a segunda parte. Beijo para Bom, até quinta. Boa noite. Tchau. Um abraço, tudo de bom, pessoal. Tchau. Ótimo feriado. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau, tchau.